Bom, vamos lá então para a nossa aula. Vamos falar um pouquinho então sobre os campos de aprendizagem. Vamos falar sobre o primeiro campo, que é o campo sobre o eu, o outro e nós. Mas antes disso, só para dar uma retomada, nós temos os eixos estruturantes, conforme foi dito na nossa aula anterior, que fala sobre as interações e as brincadeiras. Lembrando que a educação infantil, ela se baseia numa construção através do lúdico, através do brincar. Então, quando nós falamos de interações e brincadeiras, as aprendizagens das crianças são construídas por meio de brincadeiras, de jogos, de construções e identidade com o outro. Então, precisamos sempre que haja esses processos interativos para que a construção da aprendizagem se desenvolva. Dentro desses elementos, nós temos o mundo, onde ela conhece o mundo que a rodeia, os outros, que são os elementos principais da ação, porque uma criança não pode ser construída, a sua identidade não pode ser construída de forma única, de forma sozinha. Ela precisa da interação com o outro, desse relacionamento interpessoal, para que haja um desenvolvimento pleno e futuramente uma construção de uma cidadania mais eficaz. Nós temos os pares, o conhecimento e os adultos. Tudo isso faz parte de um processo que vai desde a construção de 0 anos de idade até 5 anos e 11 meses, perpassando por todas as etapas da educação infantil. Nós precisamos fazer com que a nossa criança brinque, pois assim ela vai consolidar a sua aprendizagem. Mais alguns elementos que são os direitos de aprendizagem da criança. Esses direitos estão registrados dentro da BNCC e vêm nos dizer que as crianças precisam conviver, brincar, conhecer-se, participar, expressar e, principalmente, estar ali em um ambiente saudável para que haja aprendizagem. Então, esses direitos de aprendizagem, eles estão assegurados dentro da base e ele vem para colocar que a criança, dentro da educação infantil, precisa interagir, precisa brincar, precisa do lúdico. O processo de alfabetização é uma consequência desses elementos que nós acabamos de ver. Os campos de experiências, nós temos então aqui os 5 campos de experiências que compõem a base dentro da educação infantil. Agora nós vamos ver especificamente o primeiro campo, o eu, o outro e nós. Separando educação infantil, os bebês, as crianças mais pequenas e as crianças menores, e assim as atividades que podem ser desenvolvidas dentro de cada faixa etária. O eu, o outro e nós. Nesse campo, há a necessidade de desenvolver na criança a questão da identidade, dela se conhecer, o autoconhecimento, conhecer o seu corpo, as suas necessidades e também o olhar para o outro, pois é a partir do momento que ela olha para o outro, que ela reconhece o outro, que ela começa a reconhecer a si própria. Então, como nós temos esse eixo de aprendizagem, ele vem para desenvolver principalmente o olhar para si mesmo, conhecer as suas necessidades, os seus sentimentos, saber expressar esses sentimentos, alegria, tristeza, raiva, dor. Então, a criança da educação infantil, da primeira etapa, de 0 a 1 ano e 6 meses, precisa que haja um desenvolvimento através de rodas de conversa, de atividades rítmicas, em que ela possa movimentar o seu corpo, expressões faciais e corporais, pois assim ela consegue expressar seus sentimentos e suas emoções, e também através de brincadeiras coletivas. Lembrando que ainda estamos num período de pandemia e que essas atividades coletivas elas estão restritas. Mas nós vamos fazer uma série de vídeos de atividades que podem ser desenvolvidas dentro da quarentena, dentro do ensino remoto, do ensino híbrido. Então, aguarde as nossas próximas aulas, tá bom?
Voltando ali, então, existem algumas técnicas, algumas atividades que podem ser desenvolvidas. Coloquei algumas imagens aqui para ilustrar essas possibilidades, como desenho, para que a criança pinte, registre numa imagem que já existe, uma imagem que ela possa colocar, pensando que essas crianças são muito pequenas, o material precisa ser um material adequado à sua faixa etária também. Importante, essas atividades para as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses devem estimular a percepção de que as suas ações têm efeito em outras crianças. Então, a partir desse momento em que a criança começa a brincar, a interagir com outras, ela também já começa a perceber que se ela jogar alguma coisa, pode acertar o seu amigo. Então, assim, ela já vai construindo o que pode, o que não pode ser feito, e essas relações vão se consolidando juntamente com a aprendizagem. Alguns exemplos: atividades na frente do espelho, atividades que exijam a autonomia da criança, fazer com que ela tente executar uma atividade sozinha. O simples fato de pegar um brinquedo e guardar ele lá dentro da caixa já é uma atividade de estimulação, de organização. Reconhecimento por meio de imagens, por meio de vídeos e comunicação oral. Fazer com que a criança comece a cantar, a estimular a contar uma história. Todas essas atividades interativas fazem com que a criança olhe o outro e se reconheça. Agora, para a próxima faixa etária, deixa eu jogar a imagenzinha aqui para o canto, para ficar mais fácil. Crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. Então, nós temos ali os campos de aprendizagem, conforme nós vimos na nossa aula anterior, com os códigos alfanuméricos. Então, a partir daqui, você pode identificar as possibilidades do que trabalhar com as crianças. Primeiro, perceber as possibilidades e os limites do seu corpo nas brincadeiras, interações das quais participa. Então, a criança ela começa a perceber, desenvolver atividades que façam com que a criança perceba os seus limites, né? Até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir, perceber que se ela subir em alguma coisa e ela pular, ela pode cair. Então, essas atividades vêm para mostrar para a criança a questão de limite, o que pode, o que não pode, e respeitar o seu próprio corpo, porque se ela executar alguma coisa, pode se machucar ou pode machucar um coleguinha de sala. Nós temos também a questão do interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar os espaços, materiais, objetos, brinquedos. É extremamente importante que a criança nessa faixa etária interaja com outras crianças, que ela não viva dentro de um círculo social em que só existam adultos, tá? Comunicar as necessidades, desejos, emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras, o pedir água, o falar que está com fome, o pedir papá. Tudo isso é importante porque ela está começando a se comunicar, está começando a transmitir as suas necessidades, os seus desejos. Reconhecer o seu corpo e expressar as suas sensações em movimentos de alimentação, higiene, brincadeiras, descanso. Então, ela fala, eu estou com sono, eu estou com fome, é hora de tomar o lanchinho, é hora de deitar para dormir. Então, mostrar para a criança, nesse período em que existe uma rotina que precisa ser executada, que precisa ser feito. Então, nós temos horário para acordar, horário para almoço, horário para fazer uma atividade de pintura, de desenho. Então, é estimular e colocar dentro dessas atividades para que ela reconheça, se organize e saiba que ela pode contar com aquele adulto que está ali do lado dela. Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social. Então, olha só, esse adaptar-se ao convívio social é quando a criança ela vai para uma escolinha, vai para um CMEI, vai para uma creche, que ela sai da sua zona de conforto de uma casa e ela vai para um ambiente que nesse primeiro momento é desconhecido.
com crianças diferentes, com adultos diferentes. Então, é a questão da adaptação, adaptar-se a um novo meio. Algumas atividades que podem ser desenvolvidas. Então, atenção, professores da educação infantil, lá da primeira etapa dos bebezinhos. Vocês podem cantar, estimular movimentos corporais, em cima, embaixo, engatinhar, sentar. Todos esses movimentos são extremamente válidos e vai favorecer muito o desenvolvimento da coordenação motora da criança, ampla, fina. Desenvolver os sentidos por meio de chocalhos, materiais sonoros, os materiais gustativos, como as frutas, né, o salgado, o doce, o azedo, tudo isso é muito válido, porque ela vai conhecendo o mundo, vai reconhecendo o que existe em questão de sabores, de texturas, e ela vai desenvolvendo as suas habilidades e ampliando o seu repertório cognitivo. Conhecer o próprio corpo, explorar hábitos de higiene, é muito importante. Falar da importância do tomar o banho, que o banho ele é muito saudável para a nossa saúde, as partes do corpo enquanto a criança toma banho, cabelo, pé, barriga, é importante que haja uma comunicação do cuidador, seja ele da família ou do próprio profissional da educação, para que esse momento seja um momento também de aprendizagem. A alimentação, oferecendo sabores, conforme nós conversamos agora há pouco. Agora vamos falar um pouquinho, dentro desse mesmo campo de experiência, o eu, os outros e nós. Então, nós estamos falando de crianças bem pequenas agora. Mudamos o nosso foco. Não são mais os bebezinhos, tão bebezinhos e fofinhos. Vamos falar um pouquinho das crianças de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. Essas crianças aqui, conforme nós colocamos ali uma imagem para vocês, para ilustrar, nós temos os campos de aprendizagem e aqui a criança ela é muito curiosa e ela não tem medo. Então, nesse momento de aprendizado, nós precisamos simplesmente estar com todas as nossas atenções voltadas para a criança, pois qualquer distração pode vir a acontecer algum acidente. Então, vamos prestar atenção aqui nos campos de experiências, nos nossos códigos alfanuméricos, conforme estão descritos ali, e vocês também podem utilizar o vídeo depois, pausar, construir o seu planejamento, utilizando essas imagens e essa sequência que foi colocada aqui. O primeiro deles, demonstrar atividades, olha ali, depois vamos corrigir, de cuidado e solidariedade na intenção das crianças, a interação das crianças e dos adultos. Então, a questão do dividir é muito importante. Nós sabemos que nós não vivemos dentro de uma bolha, sozinhos. Nós precisamos do outro. Então, essa questão da interação, da divisão, é muito importante. E é nessa fase que nós começamos a desenvolver, a despertar esse senso de solidariedade. Demonstrar a imagem positiva, de confiança, de capacidade de enfrentar dificuldades. Se a criança é uma criança muito tímida, é uma criança muito recolhida, incentivar para que ela faça a atividade, para que ela consiga, né, estimulando, você consegue. Se não conseguir, vamos novamente, eu te ajudo. Nesse campo aqui, vai mostrar a questão da autoconfiança, desenvolver essa autoconfiança, que eu posso não conseguir da primeira vez, mas eu tenho a possibilidade de tentar novamente. Compartilhar objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e também com adultos. Comunicar-se com colegas e adultos, buscando compreendê-los e se fazendo compreender. Então, nesse caso, a interação entre as crianças, embora ainda eles brinquem, cada um ali com o teu brinquedo, embora estejam juntos, mas fazer com que eles conversem entre si, que haja ali um certo diálogo, para que já iniciemos a questão da comunicação e da transferência de linguagem. Nós temos também perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. Então, mostrar questões, pessoas, imagens, vídeos
e tantas outras possibilidades que nós temos através das tecnologias, de que existem pessoas diferentes e que a diferença nada mais é para nos tornarmos únicos, para nos tornarmos seres únicos dentro do universo. Então, valorizar quem você é e respeitar o próximo, que o próximo também tem as suas diferenças, os seus desejos e as suas necessidades. Respeitar as regras básicas de convívio social, nas interações e brincadeiras, entra a questão do dividir, mais uma vez, por isso que é tão importante que a criança frequente um ambiente em que haja outras crianças dentro desse período, para que ela não se torne uma criança egocêntrica, com todas as atenções voltadas somente para ela. Então, ela precisa aprender a dividir, a respeitar o próximo. Resolver conflitos nas interações e brincadeiras com a orientação do adulto. Entram as palavrinhas mágicas, o desculpe, o por favor, o começar a inserir essas palavras já vai fazer com que a criança perceba que situações em que não deveriam acontecer, como brigas e atritos, que é comum da fase das crianças, se torne algo menos pesado. Então, faça com que ela se desenvolva e que respeite o próximo. Algumas atividades, olha só que legal, algumas atividades que podem ser utilizadas para trabalhar com as crianças dessa faixa etária. Então, nós temos os jogos simbólicos, o brincar de boneca, o brincar de bombeiro, brincar de policial, dar vida a um personagem, isso é muito legal. Ensinar a chutar, a correr, a pular, nós estamos trabalhando lateralidade, coordenação motora, é muito importante dentro desse período, porque são os predilitores para a criança lá na frente aprender dentro do processo de alfabetização, a ler e escrever. Então, todos esses elementos aqui, que são desenvolvidos dentro do brincar, faz com que a criança lá na frente tenha um processo de alfabetização sem muitos transtornos, sem muitas complicações. Transformar livros em rampas para bola, usar criatividade, imaginação, é muito importante despertar, porque a partir do momento que a criança conta uma história, que ela cria, ela começa a contar essas histórias, possibilitando lá na frente a produção de uma redação com mais características, com mais elementos criativos do que uma criança que não brincou e que não produziu fantasia dentro desse período. Encaixar formas geométricas, a questão dos tamanhos é interessante, solução de problemas através de materiais diversos, então o que nós podemos usar para passar num machucado, num dodói do amiguinho que caiu. Nós vamos passar um algodão, nós vamos, que é macio e que é molinho, nós vamos passar um outro objeto. Então, o que nós podemos usar para solucionar o problema? Cantar, contar história, jogar bexiga para o ar e tentar pegar novamente, brincar com bolhas de sabão, que é a questão do assoprar, que auxilia muito na posição da língua para assim desenvolver a questão da fala. A criança que não tem força na língua para estralar, por exemplo, ela não fala muito bem ou com muita clareza. Então, são brincadeiras que favorecem e estimulam o desenvolvimento da criança. E, por fim, nós temos as crianças pequenas, que são de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Nessa fase, a criança ainda é muito curiosa e ela gosta muito de estar presente em ambientes sociais, em ambientes diferentes. Então, nós temos ali os campos de aprendizagem, as habilidades dentro desse campo de aprendizagem. A primeira delas é demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. É colocar a criança para que ela perceba que existe um momento em que você está triste, que existe um momento em que você está feliz, que nós devemos respeitar esses momentos. Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e suas limitações. Nesse momento, a criança ela já vai ter uma noção do que ela consegue fazer, do que ela não consegue, do que ela precisa de ajuda para poder executar. E o pedir ajuda
é muito importante, pois assim ela ganha confiança no outro e ganha confiança em si mesmo, tentando executar mais uma vez aquela determinada ação. Ampliar relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e de cooperação. O brincar em conjunto é perfeito para isso, fazer com que a criança brinque, organize brincadeiras, então faz com que essas relações interpessoais sejam extremamente saudáveis. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, então mostrar, né, sempre pedir ajuda, por exemplo, para um adulto, caso haja algum atrito, algum conflito, sempre quem está presente ali, cuidando dessa criança. Demonstrar valorização das características do seu corpo e respeitar as características dos outros, né? Então, a questão do respeito ao próximo, do respeito mútuo, nessa fase a criança ela já consegue identificar com mais clareza essa questão da diferença, da diversidade, e assim fazer com que ela respeite a diversidade. E manifestar interesses e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Mostrar, por exemplo, como vivem os indígenas, como vivem as pessoas de determinada cultura, os japoneses, fazer com que ela compreenda que existe um mundo de possibilidades de aprendizagem, além do que ela vive diariamente. E usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos, fazer com que ela se organize e estabeleça estratégias para a resolução de problemas. Isso é fundamental dentro desse período também. As atividades que podem ser desenvolvidas. Partilha de brinquedo preferido, isso é muito difícil, porque a criança, quando ela gosta de alguma coisa, geralmente ela não quer compartilhar com ninguém, mas por isso que existe o dia do brinquedo, que nós pedimos para que as crianças levem para a escola, para poder compartilhar os brinquedos, e assim todos brincam juntos. Imitação de animais preferidos, porque você está estimulando a fala, a coordenação motora, a percepção do ambiente, e a percepção do ambiente em que o animal vive também, tá? Faz de conta, olha, mais uma vez a questão da contação da história, da criatividade e imaginação. Criança que conta a história, criança que canta, ela lá na frente vai ter uma facilidade muito grande no processo de produção de linguagem e escrita, a produção de redação, de textos, porque ela desenvolveu muito bem a sua criatividade. Então, ela não vai ter dificuldade lá na frente de construir uma redação conforme vai ser proposta futuramente. Brincar de descrever as características da mamãe, do papai, do bichinho de estimação, montar o próprio nome com letras móveis, lembrando que nesse período a criança ela já conhece, identifica o seu nome, algumas vezes ela já escreve o próprio nome sozinha, tá? Não estamos forçando o processo de alfabetização, mas ele acontece junto com um momento de brincadeira, junto com um momento lúdico, junto com toda essa construção que existe dentro do ambiente de sala de aula. O brincar com massinha de modelar também é maravilhoso por causa da coordenação motora fina. Nós temos também desenhar os personagens preferidos no pátio, com giz, com outros materiais. Assim, nossa criança vai ter noção de espaço, vai ter noção de expressão corporal, e assim ela vai conhecer o seu próprio corpo. Então, por hoje, nós conhecemos o campo de experiência, o eu, o outro e nós, e eu aguardo você para as nossas próximas aulas para explorar um pouquinho mais sobre os demais campos de experiências. Um beijo e até a próxima aula.